Bem ligadinha na live, Deus abençoe. E o irmão Agostinho da Silva, ele mandou aqui uma mensagem no WhatsApp, perguntando assim, se no dia que Jesus ele celebrou a primeira ceia, se Jesus usou vinho alcoólico, né? Isso está na Bíblia. Nos evangelhos, foi o momento em que Jesus ele fez a celebração da primeira ceia. Na verdade, ele comeu a Páscoa, né? Jesus comeu a Páscoa e depois, comendo a Páscoa ali, ele instituiu a primeira ceia. Foi naquele momento ali que ele disse, tendo pegado o pão, ele disse: "Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim." E após haver ceado, ele tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue." Então veja que Jesus disse que o pão era o corpo e o cálice o sangue. Então o Agostinho da Silva, ele tá perguntando: "Pastor, aquele vinho que Jesus bebeu era alcoólico?" Agostinho, assim, eu vou te responder pela Bíblia, tá? Eles estavam comemorando, ou seja, ceando a Páscoa, tá? A festa da Páscoa foi uma festa que até hoje é comemorada pelos judeus em comemoração à saída deles do Egito. E essa festa, a festa da Páscoa, ela tinha algumas restrições. Então, quando se comemorava a Páscoa, não podia ter nada fermentado em casa. Então, era assim, eles comiam o cordeiro assado no fogo, eles comiam os pães asmos, que é o pão sem nenhum tipo de fermento no pão, e eles comiam também ervas amargosas, alguns tipos de saladas que têm teor amargo, né? O cordeiro simbolizava Jesus e as ervas amargosas simbolizavam os anos de escravidão no Egito. E os pães sem fermento, o fermento na Bíblia tem uma conotação espiritual que significa o pecado. Então o fermento na Bíblia é símbolo de pecado. Então na Páscoa, tudo aquilo que tinha de fermento em casa, eles tiravam fora. Então todos os dias da Páscoa, não era permitido uso de fermento na casa dos judeus, tá? Qualquer tipo de alimento, de bebida que levedasse, fermentasse, era tirado para fora de casa, que não podia ter fermentação de espécie alguma. Então, partindo desse princípio, que a Páscoa, uma exigência de Deus, era a ausência completa de fermento dentro de casa, então é óbvio que Jesus não poderia estar tomando vinho alcoólico, porque o que torna o vinho alcoólico é a fermentação dele. Então, na verdade, o que Jesus estava usando ali era um suculento suco de uvas, que era muito comum na época, né? Aliás, o suco de uva, ele é chamado de vinho porque ele é o fruto da vinha, mas não tinha nada a ver com álcool. É óbvio que tinham aqueles que bebiam vinho alcoólico, com certeza, isso havia. Mas o vinho usado por Jesus no dia da Páscoa e na instituição da ceia, com certeza não era de teor alcoólico, tá ok? Era apenas um suculento suco de uva, fresquinho, saboroso, delicioso, uma bênção de Deus, né? Então, muita gente acaba, né, irmãos, querendo beber, e aí as pessoas tentam se justificar na Escritura. Um versículo muito usado pelas pessoas, preste atenção, um versículo muito usado pelas pessoas é Efésios 5,18. Tá? Lá em Efésios 5,18 está escrito assim, "Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda." Aí as pessoas que gostam de beber, certo? Eles dizem assim, a palavra diz que não é para se embriagar, mas beber com moderação pode. Não pode não, irmão. Quem quer ir para o céu não faz uso de nenhum tipo de bebida alcoólica.
tá bom? Uma pessoa que ela foi transformada, ela foi liberta. Vocês já pararam para pensar nos danos que o álcool tem provocado na família e na sociedade? Já pararam para pensar quantas vidas destruídas pelo consumo do álcool? Né? Vícios terríveis de alcoolismo que têm escravizado e destruído famílias inteiras, levado a homicídio, brigas devido a estar alcoolizado, acidentes gravíssimos com morte por causa do álcool. Então, o vinho que Jesus usou lá no dia da Páscoa, em que ele instituiu a primeira ceia, não era alcoólico, tá bom? Ah, mas o pastor fulano e tal... Irmão, quem tem boca fala o que quer. Então a gente vê que o evangelho hoje, irmãos, né, tá virando assim uma brincadeira na boca de pessoas que não têm compromisso com a verdade. Como está difícil, irmãos, para os pastores sérios, as igrejas sérias fazer a obra de Deus. Por quê? Porque, meu Deus, está virando assim um escândalo, né? A nossa geração é uma geração de muito escândalo. A nossa geração, irmãos, eu digo a vocês com toda certeza, tem um remanescente, tá? Tem um grupo fiel, tem um remanescente, sempre tem um remanescente. Veja que um dia o profeta Elias, ele pensou que não havia ninguém mais. E aí ele disse para Deus: mataram teus profetas, derrubaram teus altares, eu fiquei sozinho, estão buscando tirar a minha vida, me mata, Deus. Aí Deus disse: Elias, você não está sozinho. Como você, eu tenho reservado em Israel 7.000 homens que não se curvaram e nem beijaram Baal. Ou seja, em Israel havia um remanescente de homens, de servos de Deus fiéis. Mas Israel estava caído na mais profunda idolatria. Irmãos, não houve na vida de Israel um período tão crítico quanto ali nos dias do rei Acabe. O período mais crítico na vida de Israel foi exatamente nos dias do reinado do rei Acabe. Então, praticamente todo Israel acabaram, irmãos, caindo em idolatria, abandonaram o Senhor, derrubaram os altares, destruíram, mataram os profetas de Deus. Foi uma época muito terrível na vida de Israel, mas Deus tinha um remanescente. Como nos dias atuais, Deus também tem um remanescente, né? Mas a nossa geração, irmão, é uma geração que dá vergonha. Não todos, eu repito aqui, não todos, tem exceções, tem casos à parte. Deus tem um remanescente, Deus tem um grupo que permanece fiel. Mas a nossa geração tem se tornado uma geração vergonhosa. Muita gente que compra e não paga, muita gente mundana, irmãos, evangelho liberal, portas escancaradas para o pecado, todo tipo de vaidade e pecado está dentro das igrejas. Você quase não consegue discernir mais quem serve a Deus e quem não serve. É um verdadeiro caos espiritual que nós estamos atravessando. Muitos dizem: pastor, antes do arrebatamento haverá um grande avivamento. Eu sou bem sincero a dizer aos irmãos, tá? Eu já li a Bíblia várias vezes, tá? Eu já li a Bíblia várias vezes, não apenas partes dela. Eu já li a Bíblia de forma integral, na íntegra. Já li a Bíblia várias vezes. Não encontrei, no meu entendimento, né? Não encontrei assim um versículo que eu pudesse dizer: olha, antes de Jesus voltar vai ter um avivamento que... Não encontrei isso na Bíblia. Eu tenho uma profecia do profeta Joel que diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os mancebos terão visões, os velhos terão sonhos. E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel 2, versículo de número 28. Porém, essa profecia, ela se cumpriu no dia do Pentecoste.
O próprio Pedro disse: o que vocês estão vendo aqui é a profecia falada pelo profeta Joel, que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, que os filhos e filhas profetizariam, mancebos teriam visões, os velhos sonhos. Muito bem, de lá para cá Deus tem batizado, Deus tem dado dons para a igreja, mas a gente vê que a porta da graça, ela está se fechando, né? Ela está se fechando, está cada vez mais difícil. Eu vou dizer para vocês aqui um ponto bem crítico nos dias atuais. Quase não temos pessoas mais que queiram fazer a obra de Deus. Escute o que eu vou lhe falar aqui, presta atenção. Quase não temos mais pessoas que queiram fazer a obra de Deus. O que as pessoas querem? As pessoas querem sombra e água fresca. As pessoas, irmãos, né, com pretexto de família, com pretexto de preciso disso, pretextos, eles vão abandonando as coisas do reino de Deus. Então é uma situação muito triste, muito delicada nesse tempo final, em que as pessoas não querem mais fazer a obra de Deus. Qual é o objetivo das pessoas? Não quero dizer que estejam errados, mas assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33, palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas qual é o objetivo maior das pessoas hoje? Um salário melhor. Tem crente, irmão, que ele trabalha em 2 lugares. Vou trabalhar em 2 lugares porque aí eu vou ter mais dinheiro, vou poder fazer mais, vou poder melhorar mais a vida. Beleza. Por mim você pode trabalhar em 3 lugares, 4 lugares, se você quiser. A gente vê as pessoas saindo do Brasil, né, indo para a Europa, né, vários países da Europa recebem brasileiros, né? Os Estados Unidos também, lá na América, recebe muitos brasileiros. E o que esses brasileiros vão fazer na Europa e na América? Vão em busca de uma vida melhor, em busca do real, em busca do euro, em busca de dinheiro, em busca de uma vida mais fácil, de uma vida mais, digamos, luxuosa, uma vida mais com maior capacidade financeira. As pessoas querem enriquecer, querem ter uma vida boa, né? Tu já pensou, irmão, se o apóstolo Pedro, se o apóstolo Paulo, se Tiago, João, se profetas como Eliseu era um homem que ele tinha 12 juntas de boi, ele era uma pessoa que arava, cultivava, era uma pessoa que lidava com a terra, mas ele teve um chamado de Deus, né? Quantos que não... pastor, mas Eliseu teve um chamado, eu não tenho. Sabe por quê que muitos não têm um chamado? Porque nem na igreja aparecem. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Existem pessoas que estão morrendo na fé. E é uma questão de dias, meses, essas pessoas estarão fora da igreja e fora da presença de Deus. Né? Eu estou me dedicando à minha vida material porque eu não tenho chamado. Mas claro, tu não ora, tu não participa dos cultos, tu não frequenta a casa de Deus. Como é que você vai ter chamado? O chamado, irmão, para quem busca a presença de Deus. É para essas pessoas, que Deus vai chamar. Olha o que diz a Escritura aqui, meus queridos irmãos, em Atos dos Apóstolos. Eu vou abrir aqui a Bíblia aqui para os irmãos ouvirem da própria palavra e não apenas da boca do pastor Benjamin, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Presta atenção. Aí você diz que Deus não tem chamado para ti. Irmão, tu está atolado até o pescoço em trabalho, você está atolado até o pescoço em lazer, distração, brincadeira, festa, comilança, bebedeira. Como é que Deus vai te chamar? Se só anda correndo atrás das coisas materiais, como Deus vai lhe chamar? Não tem como Deus chamar. Muito difícil, meus irmãos.
Agora veja Atos capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Agora eu pergunto aos irmãos, na tua igreja, na minha igreja, tem muitos profetas e muitos mestres? Tem? Fala para mim, aí na igreja que você congrega, irmãos da Cristo é a Vida, irmãos das muitas denominações evangélicas, aí na igreja que você congrega, tem muitos mestres e profetas? Tem muita gente aí que é bom de Bíblia, é uma pessoa que consegue ensinar alguém. Tem muito profeta aí, irmãos. Muita coisa está sendo... Pelo amor de Deus, não vem com profeta de revelar CPF, RG, que isso está dando nojo já. Não vem com profeta para revelar bandeira de Japão e bandeira dos Estados Unidos, isso está dando nojo. Não vem com profeta para ficar falando que vai dar inundação ali, inundação aqui, que vai dar dias de escuridão, que isso já deu para a bola, como diz. Pelo amor de Deus, irmãos, né? O que a Bíblia me diz, irmão, o que já está profetizado na Bíblia, não precisa de ninguém para estar me falando aí, e um punhado de gente mentindo, usando o Espírito Santo. Agora, sejamos sinceros, há muitos profetas na tua igreja, tem muito mestre aí, tem muitos irmãos aí com o dom da palavra aí na tua igreja. Aqui na Cristo é a Vida, nós temos muitos irmãos com o dom da palavra? Não tem, né? Agora preste atenção, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Entre esses profetas e mestres estavam Barnabé, só gente da pesada, hein? Gente mesmo né? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Prestou atenção? Agora, versículo 2, e servindo eles ao Senhor. Eles estavam na igreja servindo ao Senhor, tá? E servindo eles ao Senhor e jejuando. Rapaz, tu é crente, não ora, tu é crente, tu não jejua, tu é crente, mal aparece na igreja. Como é que Deus vai ter um chamado para ti, meu irmão? Hein? O que tem de gente, irmãos, né? Deus não tem nada para mim. Deus tem grandes coisas para você, mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que orar, tem que jejuar. Quem quer ensinar, primeiro tem que sentar para aprender. Tu não senta para aprender com ninguém. Tem crente que quando ele vai para a igreja, ele fica mais na porta da igreja do que dentro da igreja. Tem crente que quando vai para a igreja, ele fica mais no banheiro do que dentro do salão de culto. Tem crente dentro da igreja que ele responde mais mensagem do WhatsApp e atualiza perfil do Facebook na hora do culto do que escuta a pregação do pastor. Como é que você vai aprender alguma coisa? E outra, o que é que você vai ensinar para alguém se você não senta para aprender, meu irmão? Então nós estamos com uma dificuldade tão grande de gente para fazer a obra de Deus, irmão. Aí depois a pessoa não se prepara, não ora, não jejua, não estuda a palavra. Pastor, me coloca lá dirigir a igreja. Beleza. Aí o que acontece? Começa a entristecer as pessoas, começa a ofender as pessoas, começa a fazer a obra do Senhor relaxadamente, né? Não tem dom nenhum, porque, irmãos, o povo tem que cair na graça. Aliás, o obreiro, ele tem que cair na graça do povo, meus irmãos. Isso é uma grande realidade que nós não podemos esquecer. O obreiro, ele tem que cair na graça do povo, tá certo? Porque se você não cair na graça do povo, o que acontece? O povo não vê Deus em você, não vê a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, e aí o que acontece? A igreja não vai, não prospera, não cresce, não tem salvação de almas, não acontece nada. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos buscar a presença de Deus e com muita urgência. Meus irmãos, os tempos estão chegando ao seu fim. Tá certo, meu querido? Se prepara, porque Jesus está às portas para buscar a sua igreja.
Vamos a mais um louvor aqui no programa. Deixe-me ver aqui, a irmã Terezinha Cristina, ela diz: a paz do Senhor, pastor, tudo bem? Eu e meu esposo estamos ouvindo o programa. Obrigado, irmã Terezinha, Deus abençoe. A irmã Marli Mafra, ela diz: a paz do Senhor, pastor, estou pedindo oração pelo meu esposo, França. Vamos orar, irmã Marli, tá bom? Deus abençoe. Sônia Jesus.